Olá e bem-vindos a Royale Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido do cinema de arte e popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Tomás Ferreira, Leonardo Miranda Hello! e Miguel Aido. Olá! Hoje falamos de O Cremador, mas primeiro não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar-nos um like. O Cremador, ou The Cremator, é uma comédia negra checoslovaca de 1969, um filme realizado por George Hers e baseado no romance de Ladislav Fuchs, passa-se em Praga dos anos 30, acompanhando a evolução de Karel, um estranho mas pacífico cremador, para um assassino em massa que se propõe a gerir os fornos dos campos de concentração nazi, acreditando estar a libertar as almas do sofrimento na Terra. Influenciado pelo cinema expressionista alemão, é um filme exemplar da nova vaga da Checoslováquia. Tendo sido retirado da circulação em 1973, só voltou a ser visto em 1990 após o colapso da influência da União Soviética, tornando-se num grande filme de culto. Com certeza uma das obras mais fascinantes da antiga Checoslováquia, mas será que Royale Without Cheese se viu, tal como Karel, conquistado pelo mesmo churrasco pseudo-budista de carnificina e salvação? Companheiros, o que pensamos? Bem, assim, Bem, comédia bem. negra, chamar este filme de comédia negra é um bocado um stretch de categorização, ou não? Eu acho que Eu não. achei uma comédia negra. Eu acho que é o antecessor do Yorgos Lanthimos, para ser sincero. Epá, assim, eu não Não me ri sei. assim tanto ao ponto de achar que é uma comédia, não? Não, Eu também também não. não é comédia de riso às gargalhadas, mas é Yeah. tipo. Então, Laughing inside, there were things I found funny. tá Eu bem, sinto Maybe it's mas my que. morbid, mas morbid isso também não humor, faz but uma yeah. comédia, não Sim. é? Mas por isso é que é uma comédia negra. Hey, I wasn't. Coisa. I Ei, wasn't the ei. one who gave it the genre name, okay? I wasn't the first one who called it a comedy. Yeah, true. Não, Fala sim, com o tudo bem, tudo Criterion. bem. Tudo bem. Yeah. I'll move on. Well, what did you thought of the Cremator? I was the one who suggested it, so Yeah. I was Eu gostei, intrigued to gostei see. imenso. Gostei muito, muito, muito. Um grande filmezinho. Um grande filmezinho. Epá, Acho eu que estou assim esteticamente. meio... Força, Dividido. acaba. É assim, acho que esteticamente fiquei bastante surpreendido. Apesar de já tinha visto outro filme, o Daisies, da Vera Ah, yeah. Last Name, mas pronto, Shetty Lover. também é. Yeah, Chato Love. Também vi. Também é, também é um filme esteticamente bastante intenso, ainda mais do que este, se calhar. Mas pronto, o que é que achaste, Miguel? Estavas que não te A teve primeira tanto coisa que impacto. achei é que o protagonista parece bué o James Spader. Não sei se estão a ver. O Yeah. quê? Parece um bocado. O Ele Não, não, lembra-me quê? muito. vai pesquisá-lo. Vai O pesquisar a cara dele. quê? I mean, é um James Spader mais velho com um round face, right? Like chubby. Não, porque o James Spader já é round face. Yeah, o James Spader tem uma carinha Espera, é o redonducha. James Spader do The Black Hat or whatever, right? Da série. Ele é o mesmo sempre, né? Blacklist, talvez. Sim, é o mesmo, só que esse em Pá. específico, essa versão Imagina, dele é o que me lembra mais esta personagem. Porque há o James Spader dos Tá anos bem, 90 com ok. cabelo que eu Pronto, tá não bem. penso. Estou a Esse é o pensar James no Spader James que eu penso. Spader. Não, estou a pensar no James Spader mais ou menos com a idade deste tipo e mais ou menos já Mesmo careca, né? assim, não é bem aquela pessoa que eu penso, mas ok, está bem. Não, I'll desculpa, let mas it. este gajo é o James Spader checo. Alright, alright. Pronto, isso ajudou-me logo a gostar do filme, né? James Spader é um. Lá está, acho que há dois lados do filme e para mim, tipo, a nível de montagem e de realização, o filme é incrível, tipo, os raccords que ele consegue. Pronto, eu acho que nunca tinha visto propriamente assim cortes deste género, acho que ou se via é muito raro, senti que foi extremamente inventivo. Pronto, vamos falar disto, a questão dele depois ir olhando para a câmara e sugerir sempre esta quase omnipotência e omnisciência dele, não sei, há aqui um lado místico da personagem dele também. Mas pronto, esse lado pronto, a escolha de planos, como vocês disseram, das lentes, da montagem, isso tudo eu achei bastante interessante. Pronto, onde fico mais reticente, não sei, é ali na própria história, no próprio desenrolar dos acontecimentos, como às vezes nos acontece, não me peguei muito ao filme Yeah. e não senti uma ligação emocional particularmente forte ao protagonista ou aos acontecimentos. Consigo compreender isso. E Yeah. E acho que o filme tem algo de interessante quando começa a explorar o lado político, pelo facto de ter algo a dizer sobre isso. É relevante o que tem a dizer sobre isso, acho que é interessante passar-se naquela altura e a transformação dele ser um reflexo, pronto, do contexto político da Alemanha nazi, mas ao mesmo tempo
Depois o filme torna-se pesado por causa disso também. Portanto, é um bocado um lado paradoxical, e não dificulta mais ligar-me à personagem. Portanto, é um bocado o que acontece, ou o que aconteceu com o Maria Brown, por exemplo, que vimos há pouco tempo. Tem Hum. o lado político e o lado social muito, muito fortes, e depois a história, pronto, também não me conectei muito provavelmente com a história, e portanto depois torna-se muito difícil passar por essas camadas todas até chegares à personagem e à emocionalidade daquilo tudo. E aqui eu senti um bocado isso. Achei o filme curioso, tipo, só os adjetivos que encontrei é curioso e interessante e tecnicamente bastante impressionante, mas depois, pronto, vejo mais como um exercício, às vezes como uma coisa assim mais intelectual e académico, do que um filme, às vezes, a pensar Uhum. nisso. Tal como a Maria Brown e como outros, anos 60 e 70, enquadra-se dentro de uma nova vaga, não é? É um filme mais experimental em termos de narrativa, mas por oposição a Maria Brown, para mim é um filme que, em termos de atmosfera, e é um filme de atmosfera, é tão daring, é tão Sim, sim, sim. fantástico na forma como constrói aquilo que se empreende a construir, em termos visuais do o preto e branco, que cria um mundo decadente e onírico, as lentes grandes angulares, a abordagem direta para a câmara convida a audiência tipo, também a estar dentro da psique desta pessoa, que no fundo é um serial killer em incubação, na minha opinião, a um nível realista, a um nível de registro individual de quem é aquela pessoa, porque a um nível maior em termos de alegoria eu acho que é uma representação de qualquer regime ou figura de regime autoritário, quer seja à esquerda ou à direita, mais extremada. Portanto, para mim, nesse sentido, vence muito mais, para mim, do que Maria Brown, em que eu consigo estar com aquilo até ao fim. Sim, sim, E a sim. primeira vez Yeah, que vi foi também. muito mais forte que a segunda. A primeira vez que vi também estava mais focus, it was another time. I just think it's an amazing, amazing film. And a orquestração dos elementos da sonoplastia com a imagem e a cena de abertura é um grande exemplo disso. É fantástico, adoro a forma como o cor é usado, which always makes me laugh internally. E ele está tipo. E a questão é que a personagem está cheia de contradições. É que ele é este tipo homem tipo classe média alta, tipo bem burguês, que conservador, homem de família, que tem um ar muito benevolente, bem intencionado, com uma round face, parece uma baby face num corpo grande de adulto. E por outro lado, é super libidinoso, está sempre a ver esta mulher de negro que pode ser uma representação da morte, a tentar ter um caso amoroso com a pessoa, está a limpar o templo da morte, que é o crematório dele onde ele trabalha. Ele nem sequer é mesmo o diretor, mas é uma das figuras-chave lá do sítio, do crematório onde trabalha. E acaba sempre a ir a um bordel onde se envolve com estas outras mulheres, e no entanto tem uma mulher que trata muito bem, aparentemente, mas ao mesmo tempo está sempre a traí-la. Portanto, há aqui, face a uma imagem pública ou superficial, limpa, muito tight, muito bem arranjada, há um animal por trás que é asqueroso e horrível. Há sempre esse lado da contradição. E acho que o início, nesse sentido, é muito interessante. A própria montagem rápida, o corte rápido entre o rei animal dentro daquelas jaulas do jardim zoológico, quando ele está com a família, e os olhos dele, parece que não temos ideia de onde é que começa, onde é que acaba o ser humano. Comenta um bocado este medo do que se a humanidade fosse personificada numa espécie de bicho de sete cabeças consciente, o medo subconsciente de todos nós é de um bocado regredirmos a nossa inteligência ao reino animal e perdermos a nossa bússola moral, perdermos tipo esse sentient being of ours and become less than human. But you don't need, não precisas tornar-te uma espécie de experiência laboratória para perder essa moralidade. Tipo, o mais esperto hoje em dia é seres vitimizado por uma ditadura e perderes essa moralidade e tratares o teu próximo como se fosses tu mesmo um animal que não distingue certo e errado e que cria horrores e makes genocides and creates and kills people. That's what he is. E há esta natureza de interessante para mim ao longo do filme, neste comentário ao sistema totalitário, que por um lado é muito limpo e tens isso na natureza da personagem simplesmente no aspecto social, de classe social, como disse, do homem de família e etc. A distinção entre a conservação, o bem-estar da família, ganhar mais para a família através desta solução final, que é no fundo queimar o maior número de almas possível, de forma a salvá-las do sofrimento terrestre. Mas essa limpeza
essa purificação da raça, não é? Há sempre estas palavras usadas por regimes totalitários, nomeadamente quando há uma narrativa imaginária, e tens neste exemplo um homem que tem uma narrativa imaginária na cabeça dele que o leva a cometer atrocidades contra a família dele. As primeiras mortes são contra a família, e depois, quando ele ascende e se torna, digamos, o diretor das execuções dos campos de concentração, quando os homens do partido nazi o vêm buscar e o convidam para dentro do carro, é nisso que ele, em última análise, se torna esta pessoa que vai queimar muitos outros para além da sua família. Há muitos outros sinais dessa limpeza, há muitos outros sinais dessa limpeza, desse desejo de purificação nele, como ele naquele primeiro, digamos, baile, sessão de chá, em que ele convida os clientes do crematório dele, que um dia serão queimados quando morrerem, e exige sempre que apaga o cigarro, tipo, trata a tua saúde, mas ao mesmo tempo se dar-te-ia muito cheio que esta pessoa morresse agora e já, caramba, para o queimares. Ao mesmo tempo anda sempre com um pente com que se penteia, e com que penteia aos filhos, e com que penteia aos mortos, tipo, que é completamente asqueroso. Há esta ideia de purificação, de limpeza que é estranha, está sempre a assistir com o médico, como é que está o meu sangue, como é que está o meu sangue. É sangue alemão, é sangue puro, ao mesmo tempo não tem nenhumas doenças venéreas destas cenas, destas idas ao bordel. Dá sempre esta preocupação com a minha própria saúde, ao mesmo tempo que há um dealing with death, which is interesting. Depois, quando ele mata o filho, limpa o sangue do filho do chão. It's just a very interesting contradiction in this character. Who is so clean, there's a desire for cleanliness, que mimica muito tipo, o próprio desejo de purificação da raça ariana, de cabelos loiros e etc. Mas ao mesmo tempo, esta coisa muito baixa de matar pessoas e né, a morte como uma coisa boa, benevolente, ascender a alma para um sítio melhor, acabar com o sofrimento, que acho muito interessante, e que é a ideia para mim fulcral do filme. Como é que uma coisa tão má pode ser mascarada com uma ideia tão boa. E é isso que é a cena de abertura. É este homem a falar de forma tão benevolente, nestes monólogos languidos e compridos sobre o que eu vou fazer de bom para a minha família, a riqueza que eu vou trazer, a solução que eu estou para aqui arranjar. Somos muito bonzinhos a abraçá-los a todos, mas ao mesmo tempo as imagens, os cortes rápidos para estes animais, as grandes angulares que distorcem a família perante aquele espelho. Somos uma família tão bonita, não somos? Tipo, é só... Mas como é que Yeah. explicas, só me Uhum. pergunto, Sim. como é que explicas a morte da família, da mulher e dos filhos? Quer dizer, quando ele estava casado com ela supostamente há 20 anos, ou ao pique, ou qualquer Yeah. coisa assim. Quer dizer, é estranho, não é? Mesmo assumindo que ele é um assassino em série, ou que teve sempre essas perversões psicopatas, mas quer dizer, farias isso? Ou então aquilo era tudo uma farsa? Quer dizer, é estranho ao mesmo tempo justificar essa decisão. Acho que o filme toma assim, é muito mais alegórico do que Sim, eu propriamente não acho que é bem para ser tomado como uma narrativa realista. narrativo. Mas eu percebo o que é que queres dizer, mas e com a estética do filme eu tive muito mais. Aceitei muito mais rapidamente esses tipos de coisas. Se calhar, pronto, narrativamente, convencionalmente não fariam muito sentido, mas como o filme Yeah. tem esta alegórica, que é a irracionalidade do nazismo, pronto, especificamente naquele contexto, que é há um grupo de pessoas que são excluídos e temos que os exterminar. E significa que até pessoas que são próximas de ti, são os teus vizinhos, são a tua família, que tu vais descartá-los porque não são puros. E acho que o filme está a ir nesse sentido de mostrar o quão irracional é e como até Certo, este pois. gajo que, pronto, apesar das suas peculiaridades, é rapidamente convencido a tornar-se mais um membro da máquina exterminadora. E acho que é o que. Porque eu também pensei bastante no Maria Brown enquanto estava a ver este filme. Há qualquer coisa que este filme faz muito melhor, que é, apesar dele logo no início, tu percebes que há qualquer coisa de estranha e que há algum problema ali, ele não é um gajo normal. Ao mesmo tempo há uma espécie de. Há um caminho Limite, até. não é? Sim, há uma espécie. Exato, há um limite. Até aquilo, pronto, é mais ou menos uma pessoa Normal. Ou aceitável, mas. contém-se. Exato. Tem ali tendências, mas pronto. E depois percebes que o filme toma um caminho de ver ele, a forma como é explorado para essas suas tendências serem utilizadas para um mal ou mesmo horrível. Ou seja, ele adora fazer a cremação porque é libertar a alma, mas são pessoas que estão mortas, ou seja, ele tira uma satisfação de libertar a alma de pessoas que já estão mortas. Eles vão usar isso para libertar a alma de pessoas que ainda estão vivas, torna-se uma questão mesmo no fim, que é, nem precisam estar mortas, não é? E ele justifica isso a si próprio, é para libertar as almas, é libertar as almas. E essa a questão do espiritualismo, e como isso também é utilizado para justificar coisas
em teoria deveriam ir completamente contra o espiritualismo e esta questão do Buda e ele vê-se como o Buda. Não sei, há tanto no Sim, a filme partir desse ponto é quando ele começa já a ficar maníaco. Exato. Aham. E pronto, eu acho que essas coisas todas, e mais uma vez, e a estética, se o filme fosse muito mais planos longos e lento, acho que teria mais dificuldade em aceitar a narrativa. E acho que é nesse sentido que, se calhar, Sim. a abordagem do Fassbinder no Maria Brown tive um bocadinho mais dificuldade em aceitar o caminho dela a tornar-se mais horrível. Se bem que ela, em comparação, não faz. Não se torna uma exterminadora, não é? Mas pronto. Acho Sim, que. eu estou a conseguir, eu percebo o que estão a dizer. Mas para mim, mesmo assim, eu acho que teria ajudado se a certo ponto ele tomasse proporções mesmo mais maníacas e dementes. Eu acho que teria ajudado se nessa transição para a morte da família houvesse pronto, uma transfiguração mesmo muito mais óbvia dele. E apesar de tudo, como ele parece que se fala sempre daquela forma, e sempre aquela entoação e a mesma dicção e o mesmo tom, parece que é sempre igual. ah, Apesar de tudo, eu não senti tanto essa transformação. Sabes, Sim, eu para também mim acho houve que é essa ligeiro. transfiguração, tipo, para É mim a ligeiro, transfiguração assim. não é uma coisa física e assim, não é como se ele ficasse com Não, o não, cabelo eu desgrenhado de sei. repente. Não, mas eu também não estou a dizer isso. Só estou a dizer é que o facto de teres essa consistência nesse lado não ajuda, porque depois, pronto, alimentas muito a personagem como ela é e parece que ao ser assim de início ao fim, pronto, estás muito presa a essa base, não é? Ainda mais difícil agarrar-te ao resto Uhum. das coisas que estás a ver e estão a mudar. Yeah. Portanto, não estou a dizer também que literalmente tinha de ser uma transformação física, mas o facto dele ser tão monótono e pronto, e sempre a mesma Pois, eu percebo, ele pessoa. tem estes desejos desde o início, portanto é um bocado estranho o que é que aconteceu de diferente, não é? Tipo, ele já era um serial killer, ele já era bastante questionável no início, porque é que agora, o que é que se deu, não é? Se ele mantém o mesmo tipo de discurso que tinha antes. Yeah. Um, eu acho que o interessante na transição é que ele começa a ter aquelas visões do Buda e toma tipo a vara, né? Há mesmo o ato de matar que marca a diferença. Acho que o interessante na transição é a mesma forma como o Partido Nazi no início tentou convencê-lo, ele não queria, não achou aí o interesse, mas a partir do momento em que alimentam os desejos dele pela cremação e que o argumento de persuasão muda, ou manipulação muda para focar no que são os desejos e gostos daquela pessoa, tu vês essa transição a acontecer e acho interessante como supostamente pessoas racionais, as pessoas brainwashed by the system, como é o amigo dele de guerra, que é o Renka, que é o ponto de ligação com o partido nazi, lhe vendo esta narrativa, provavelmente sabendo bem que ele é um tipo meio chanfrado e que nem sequer é uma questão de vou alimentar nele um medo aos judeus ou um receio dos judeus, como seria com outras pessoas, não é? Em que hatred breeds hatred, or fear breeds fear of the immigrant, of the outsider. É mais, I'm breathing in him his psychopathic Mas fez ali uma inclinations. Inceptionzinha. It's even worse. I don't know if he knows, but his friend is completely out of his mind. Having tendo aqueles monólogos longos sobre a cremação como meio de salvação, como um canal para uma saída desta vida que é uma mera, pronto, um corredor de passagem, não é a vida, não é? A vida a sério é o pós-morto, digamos assim. Acho que é mais demente a ideia de que estão a weaponizing this guy who has this sort of gift or superpower of cremation, pela forma como vê a cremação e o que faz da cremação, para chegarem ao resultado que querem, que é tipo matar o maior número de pessoas possível que não considerem puras. Acho que isso torna o partido nazi, ou por proxy qualquer regime totalitário que sequer pense em genocídio, ainda pior. Não é só aquela ideia do, breeding, a narrativa de try and breed in people hatred for hatred's sake, or veja a diferença no outro, veja o que é que o judeu é capaz de suck the blood out of babies, como era uma imagem que estava em muita propaganda nazi na altura. Não, é mais tipo alimentar as inclinações psicopatas deste tipo, é uma noção diferente de propaganda nazi neste caso, né? Tipo, acho que é uma ideia interessante. É Seriam psicológica. capazes de ir tão longe, de weaponize a guy like this, to do their bidding? Probably they would, and that's a pretty horrifying image. Anyway.
That's what I start thinking. Porque é tão específica esta pessoa. Não é uma questão de racismo com ele, é mesmo uma questão de yeah? I can Sim, cremate é people? quase oportunismo. Yeah. So, e ao mesmo tempo tu pensas, mas if they had the chance, the Nazis or anybody else within the system, of a guy like this, they would go for it. Probably. I mean, acho I que think- Porque imagina, tiveram, imagina, né? No conscience whatsoever, no moral compass. Olha, That's that's good, the he's guy. not gonna. That's the That's the guy. guy. Mas como diz lá, não é? E por acaso fizeram o mesmo, mas é que não se pensa muito da questão por esse lado, não é? Que é o ponto a que quer chegar, é mais por normal people who were infused com o medo de, pronto, the outsider, the Jewish person being like this or that does the evil bidding with money and etc. É mais racional, é um medo mais racional. Eu percebo, Sim. mas mesmo assim acho que é um medo irracional, ou seja, esse medo que eles criam dos judeus, especificamente naquela Sim. altura, era de pegar tipo, num medo irracional que as pessoas tinham e que Sim, sim. era mesmo. Eu acho que aqui o filme pega no lado neste gajo que quer cremar pessoas para chegar a esse outro nível que é como toda a gente que se deixou levar por este Sim. ódio e que hoje em dia continua a acontecer noutros contextos. É uma coisa um bocado irracional e é um bocado psicopata e é preciso, tipo, é um nível de desumanização que tens de ter pelo outro que é insane, que é maluco, tipo, não, mesmo que esteja, né, fundado em questões económicas, não é, questões financeiras, o trabalho, o que for, não é? Por muito que tu tentes, é muito difícil de ignorar o facto de que tanta gente consiga ser manipulada desta forma, mas acontece e acontece recorrentemente e é assustador. E acho que o filme, pronto, pega neste caso específico a sua opção específica para chegar a uma totalidade, para algo maior. Mas sim, mas é interessante pensar nesse sentido também, tipo, os nazis a recrutar pessoas tipo olheiros de futebol. Quem é aquele gajo? Aquele gajo é bom naquilo. Não, e sem dúvida que há um lado de recrutamento também, lá no outro tipo que começa a influenciar as ideias em relação à mulher quer dizer, isso não é aleatório, acho eu. Não é necessariamente recrutamento direto, mas pronto, é indireto. Pronto, é passivo, mas acho eu. Ele quer pertencer a uma equipa, essencialmente, também acaba por ser um bocado isso. E a família não faz parte da equipa. Apesar de eles focarem bastante na questão, né, dele adorar o seu trabalho da cremação, também há a questão de eu tenho um bocadinho de German in me e eles não têm, eles são judeus puros. Por isso ele começa a justificar essa separação também. Os nazis, essencialmente no filme, fazem um pouco as duas coisas, que é pegam no interesse específico dele, que é a cremação, e vão usar isso para levá-lo para uma coisa de extermínio em massa, mas também põem ali o coisinho do ódio racial e do ódio contra os judeus, o antissemitismo. E adorei o final. O final é tão transcendente, tipo, aqueles planos doidos de ele a sair do Templo da Morte, que até o próprio crematório tem este nome limpo, Templo da Morte, por outra coisa. Mas todos os E vai para planos o são tão carro e a bonitos, parece que chuva. qualquer plano pode acabar o filme e depois ainda há mais um a seguir que ainda é melhor. É daqueles filmes que a estética e a abordagem visual, tipo, elevam completamente. Eu acho que qualquer outra coisa que se calhar narrativamente poderia estar um bocadinho melhor, acho que consigo que não me afetou tanto porque estava tão dentro da estética que consegui ver além disso. Mas percebo também que, pronto, não é perfeito nesse sentido. Sim, eu ia só acrescentar que acho bem interessante porque quer dizer, há este lado dele manter sempre um bocado igual a si mesmo e sempre com esse lado psicopata, a forma de falar, etc. Mas depois é interessante que perto do fim, quando ele está já na fase de matar a família, especificamente a filha, ele começa, parece, a revelar já sinais de preocupação e de urgência, tipo, começa a olhar mais para o lado quando ele está a encaminhar a filha pelo cemitério e tipo, pronto, sente-se essa necessidade de tratar daquilo. E eu achei isso interessante porque de repente é quando ele se tornou mais irracional, e mais pronto, ligado ao partido e àquele objetivo máximo que estamos aqui a falar, que ao mesmo tempo é quando ele revela mais um humanismo na cara e mais expressões de finalmente parece que ele está a pensar, mas é para um objetivo perverso. Portanto, eu achei interessante que ele, de certa forma, acordou no momento, no pior momento, que é quando, pronto, quando tem aquele objetivo para tratar. E é perverso pensar nisso, que é como se fosse o nazismo e o objetivo de genocídio que o faz acordar para a vida. Ah, sim, sim, ok, isto eu consigo fazer, tipo.
Para isso estou acordado e estou preocupado e tenho urgência. E achei interessante esse lado. E Agora que falas acontece no nisso momento em também. que uma personagem recorrente aparece e o faz interromper porque ele tem medo que a filha descubra Sim, qual é a sim, também intenção há dele. E isso. é uma Yeah, Pois. personagem exato. recorrente que eu pergunto o que é que vocês acham dela, porque é o marido que aparece sempre com a mulher, ela tem sempre sensibilidades em relação a cenas fortes, Estamos a falar do género de comédia. Para mim, isso foi tipo Pois, o classic. o mais próximo de Como é que se comédia. chama aquela expressão? Comic Relief? Comic Relief, exato. Tipo, para mim eram esses dois. Era sempre que apareciam Aham, para. sim, Tinha sim, uma sim. discussão, ela estava não sei o quê, ele estava assim. também acho que eles deixam o que mais me. Não é? Que depois, mais na perspectiva disto, é uma comédia negra. Também porque Aham. eles comentam um pouco a ação, não é? E comentam o que está acontecendo. E depois no final achei. Não estava à espera que eles que fossem tão diretamente ter um impacto Uma influência no naquela filme. cena especificamente, né? O que ele diz faz com que a filha comece a duvidar do próprio pai e de repente torna o processo do assassínio mais complicado para ele. Achei interessante que a forma como, pronto, as personagens não estavam lá, são um bocadinho mais acima de comic relief, no sentido que depois têm o seu reaparecimento tem uma função mais, ainda mais narrativa, não só, Uhum. não só em termos de tom. Mas Sim. para além disso, não sei porque eu realmente, quando penso no filme para comédia negra, imediatamente é uma coisa que eu acho que se aplica, mas não sei se consigo apontar coisas em específico Por exemplo, para mim, em que é uma que. cena que eu I kinda left inside foi a cena da feira em que tens a família nestes close-ups, que é um dispositivo de visual bastante recorrente no filme, das close-ups das caras impressionadas e felizes da família a olharem para as diversões, os bailarinos, os acrobatas, e em contrapartida a cara do pai a olhar para as pessoas felizes no carrossel a girarem, girarem, girarem. Tipo, e para ele a felicidade não se traduz em felicidade uma coisa boa, é sofrimento, é grito, é aberrante. E depois o que ele sugere, tipo, como uma coisa melhor ainda, porque em resposta ao que o filho diz, que é isto é fantástico, ele diz uma coisa nestas linhas, ele dizer que isto é que it's a beautiful day, it's great, it's fun, e ele diz, eu tenho uma coisa ainda melhor para te mostrar. Corte abrupto para eles numa câmara de tortura em que um tipo apresenta vários crimes ao longo da história em que mostra supostos bonecos a serem tipo esfaqueados e whatnot em diferentes cenas de crime. Him completely pleasurable about it, com um sorriso benevolente e a família completamente impressionada. Acho que é um daqueles momentos-chave em que progressiva a família, nomeadamente a mulher, começa a suspeitar da natureza do próprio marido. Ela tem isso progressivamente em que ela tem um bocado de receio em relação ao que é que se está a revelar dentro do marido, que antes estaria mais ou menos dormente ou ela não ouviria, não sei como, mas não ouviria nele. E essa cena para mim foi funny, até porque a acrescentar a isso tu tens os mesmos dois starolas que é aquele casal no fim da fila a dizer nunca mais te levo aqui, também tu não gostas. Mas ela, ai meu Deus, vai sempre a comentarem um bocado a ação e acrescentarem essa veia mais direta de comédia, não é? O Hearst tem um passado como puppeteer, não é? Em stop motion, tal como o Jan Svankmajer. Ele até nasceu no mesmo ano, portanto há um caráter muito uncanny, assim, estranho em relação às personagens neste filme. Tipo, este próprio espetáculo de horror são marionetas, in a way. That feel very. E o próprio protagonista também parece assim, sempre muito penteadinho, com o fato muito bem arranjadinho, cara redonda. É uma imagem estranha. Sim, acho que o registro das performances, a forma como eles. Há um tom de exagero nas performances e nas ações todas que eu acho que também ajudam esse, Claro esse que não é de partir a feeling. rir, não é? Mas Yeah, tipo, yeah, não, yeah, não não é depreendo que. hahaha, que engraçado. É tipo, Sim, Não, sim. Não, é assim, é ligeiro. uhum. Eu não é também não. Tropic Epá, Thunder. eu mesmo assim não diria que é uma comédia, mas ao mesmo tempo sinto que, como drama, é muito ligeiro e está repleto de momentos de comédia. Portanto, é aquele género confuso, Yeah, pronto, que não tem de ser definido, é o É que é, mas. experimental, se calhar, yeah. mais Sim. adequada à Um palavra. momento que eu também achei piada dentro desse lado da comédia, mas negra, é quando ele está tipo, prestes a matar a filha, depois Eu abre um achei dos isso bem engraçado. caixões, Eu achei isso depois, bem engraçado. depois é um homem, não é? Ele diz: Não, não, isto se cai é demasiado imprópria. E depois vai buscar um com uma mulher, tipo, pronto. Yeah. Mas eu também achei fascinante em termos visuais, mas também super engraçado ele tentar matar a filha. Porque é um mar de caixões, os caixões estão todos empolverados nestas espécies de mesas. É um mar de caixões, ela está a atravessá-los tipo, e ele está tipo Sim, atrás sim, dela. sim. E eu, Parece tipo I um couldn't- Mickey Mouse.
E a câmera, o flow da câmera é tão bom, tipo, a forma como a montagem está feita parece que estás a seguir uma linha que nunca, que tem uma continuidade bem definida. Sim, falando de questões técnicas, sempre que ele usa a câmera à mão é incrível. Sim, fantástico, tipo, parece realmente um mar de caixões, ele está ali a atravessar como um tubarão atrás dele, and in part I couldn't stop laughing because it's so funny, like the whole situation is so absurd. I mean, we could comment a little bit on Daisies. I saw that recently, Daisies, and I saw that yesterday actually. I knew the film for a long time, eu conhecia o filme há muito tempo, mas é interessante porque em termos de filme experimental, gosto muito mais como um filme experimental balança o desafio experimental e da alegoria com uma veia mais narrativa. E por mais que eu goste do aspecto alegórico do Daisies, traz-me também muita dificuldade em ver, mesmo que seja só uma hora, pela própria natureza das personagens. Infantilidade e high-pitched voices annoy me very easily, so it's difficult to support that over an hour and still be entertained entre aspas, né? Tipo, like, enjoying the allegory, tipo, e o simbolismo, né? Tipo, é muito mais how should I say this? Cansativo, tipo, wears on you, enquanto que um filme balança mais o valor experimental como uma ideia narrativa, mas ainda assim é bastante radical, como The Cremator ou Last Year in Marienbad, que também gostei bastante. Esses filmes atraem muito mais. Tipo, o Daisies é mais difícil para mim há aspectos nele que eu gosto, há aspectos que acho que são bastante corajosos, mas cria uma menor ligação, por exemplo. Isto é interessante fazer comparações porque, por exemplo, temos aqui o Miguel a dizer que está neste registro, estou a falar de menor ligação que tem com este filme compara ao Maria Brown. Eu ainda tenho ligação com este filme. Com o Daisy já é o meu terceiro grau, já a ligação perde-se, digamos, emotiva. Não que eu tenha uma ligação emotiva a este filme, mas sei lá, há uma ligação emotiva por meio da atmosfera. I don't know how he works in mysterious ways into me, this movie. Eu gostava de saber, tipo, para quem viu Daisies, Leo, what do you think about all these thoughts? Foi há demasiado tempo, já Pois. não tenho capacidade para relembrar. Yeah. Pá, vi tipo no primeiro ou segundo ano de film school, por isso ainda não foi muito cedo. Epá, lembro-me de gostar mas foi mais, eu gostei esteticamente também, mas o filme Sim, realmente não, esteticamente, narrativamente também não gostei. tem, do que me lembro não tem assim nada é só tipo elas a fazerem merdas malucas excessivas numa casa burguesa, tipo meio uma mansão, se bem me lembro. Sim, e depois levam uns tipos ao comboio, depois de jantar, assim para o contraste entre o feminino e o masculino e usarem-se um ao outro. E há sempre a questão de over-consuming food, which made me like super nauseous while watching the film. Sempre comerem comida, a beberem. E there's only so much I can. Há uma parte de mim que está a perceber as intenções, mas há outra parte, there's only so much I can bear of these same actions over and over and over, like a period of time. Like in a 1 hour long movie, which seems short, feels like super long, like with this stuff. So that's why it's difficult. Yeah. Acho que sentiria o mesmo agora a rever. Parece cansativo. Sim. Me lembro. Mas lembro de ser sensível a Pois, quão percebo. aventureiro o filme era. Mas é aquela coisa. É a mesma ideia, essencialmente é a mesma ideia do que me lembro, e pelo que estás a dizer, é a mesma ideia durante uma hora. É tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos nas páginas do Instagram e Facebook oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior estilo. E se te encontras no YouTube e procuras mais vídeos como este, clica no próximo vídeo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima vez. Bombástica, cima. Oh yeah! Adiós. Oh yeah. Bye bye. Oh yeah.